Vá abrindo sua Bíblia aí lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, verso 17. Para a glória de Deus, é um texto, uma história conhecida. É uma história conhecida nossa, né? Do povo cristão, daquele que lê Bíblia. Aquele que lê Bíblia e sabe contar as histórias da Bíblia, conhece essa muito bem. Eu, como não sou muito bom de contar história, nunca fui bom de contar história, né? Então, eu só consigo entender quando eu estou lendo. Quando eu estou lendo, o Espírito Santo me explica, me faz entender. Mas para eu contar a história assim, de repente, é meio difícil. Eu sou ruim para contar a história, mas eu creio que a cada dia o Senhor está transformando, está moldando, né? E volta e meia a gente se depara com uma situação aí, o Espírito Santo nos faz lembrar de algum detalhe daquela história. E quando a gente abre a boca, irmãos, esse é o segredo. Quando a gente abre a boca, o Senhor se encarrega de mandar o resto, né? Mas tão somente precisa do nosso ponto de partida. A gente tem que abrir a boca para falar a primeira palavra. E eu creio que é assim que o Senhor tem feito comigo, né? Porque apesar das minhas falhas, das minhas limitações, mas eu tenho experimentado isso, irmãos. Quando a gente abre a boca para falar a primeira palavra, o Senhor se encarrega do resto. Então que isso você possa também passar por essas experiências também com o Senhor, amém? Então o Evangelho de São Lucas, o capítulo 5, verso 17, que é a história da cura de um paralítico, amém? E nós vamos ler essa história agora, e nós vamos, no decorrer do texto, nós vamos meditando. E diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, antes de a gente ler, vamos orar, vamos pedir para que Deus ilumine a cada um de nós nessa palavra aqui, amém? Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai amado, gratos estamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor, neste momento, pelos louvores entoados, pela Tua presença, meu Pai, por ter trazido cada um de nós à Tua casa nesta manhã, Senhor, porque eu creio que algo de bom, Senhor, Tu tem a tratar com cada um de nós nesta manhã, Senhor. Portanto, diante, meu Pai amado, de Ti estamos aqui, Pai, que o Senhor nos abençoe poderosamente com esta palavra. Ó Deus, nos ensina, nos exorta, faz-nos aprender algo novo de Tua parte, Senhor, faz-nos sair daqui, Senhor, diferente de como chegamos. Pai querido, faz-nos sair daqui confiantes em Ti, porque o Senhor é o único, meu Pai amado, que é digno de todo louvor, glória e exaltação. Tu és aquele, Senhor, Tu és o único com autoridade de perdoar pecados, ó Pai, nesta terra. Senhor amado, faz-nos sair daqui convictos disso. Fica conosco, meu Pai, até o término deste culto, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém? Oh, glória. Então vamos lá. Lucas 5, 17. Diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Veja esse detalhe é importante, né? E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde,
o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificados, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Louvado seja Deus. Que história interessante, não é, meus irmãos? Para a gente começar a meditar nessa palavra aqui, né? Antes de começarmos aqui, né? Relembrando que tem os irmãos aqui, pelo que eu estou vendo aqui, só tem o irmão Antoniel, né? Que faz parte do grupo da Nova Criatura, né? Só tem ele aqui. Tem mais algum irmão aqui que estuda a lição comigo? Não, né? Que nós estamos todos juntos aqui hoje, né? Então, para a semana nós vamos voltar à lição da Nova Criatura, amém? Então, irmãos, essa história aqui é muito interessante, irmãos. O Senhor estava ali naquele lugar, naquele dia, com a virtude de curar, de trazer cura. E o Senhor, quando Ele chega em algum lugar, irmãos, Ele já sabe. Antes dele chegar lá, Ele já sabe. Ele não vai para um lugar em vão, ou Ele não manda você e a mim para um lugar em vão, não. Quando Ele manda é porque Ele tem um propósito e Ele sabe que alguém lá do outro lado está precisando de alguma bênção. Então Jesus estava ali naquela casa, né? Ele estava ali naquela reunião ali, e junto com eles estavam quem? Os escribas e os fariseus. Imagina, aqueles homens abençoados contra ele, né? Contra ele, que não aceitavam os ensinamentos de Jesus, né? Que eram os doutores da lei. E Jesus estavam ali, né? No meio deles ali naquela reunião. Irmãos, o interessante aqui é a fé daqueles amigos do paralítico, porque começa por aí, né? Se a gente vê aí no verso 17, né? O primeiro versículo diz assim: aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com eles para curar. Então, irmãos, veio gente de toda parte, veio gente de longe, tinha gente de longe ali, reunidos com Jesus. Irmãos, então, certo dia, quando Jesus ensinava diante dos fariseus e dos mestres da lei, alguns homens decidiram ajudar um amigo paralítico, colocando-o diante do mestre. Então, irmãos, a palavra aqui é ajudar. Esses amigos decidiram ajudar quando eles souberam que Jesus estavam ali naquela casa, reunidos ali. Eles, eita, vamos levar o nosso amigo ali, que nós cremos que o mestre vai curar ele. E aqueles amigos ali, irmãos, pegaram aquele paralítico com cama e tudo,
e disseram: vamos até Jesus. Vamos até Jesus, porque nós cremos e confiamos que o Senhor vai te curar. Amém, irmãos? Então, a palavra aqui é ajudar. Ajudar, irmãos, é a gente chegar próximo de alguém que está precisando, independente do que seja a situação, independente de qual seja a ajuda que ele esteja precisando. Se for ajuda financeira e você puder, ajude. Se for ajuda de oração, sente-se com ele, se ajoelhe, coloque a mão na cabeça dele e ore. Ore por aquele irmão, por aquela pessoa. Se for a ajuda de alguém está precisando atravessar a rua, ajude aquela pessoa, pegue na mão daquela pessoa e ajude a atravessar a rua. Independente de qual seja, irmãos, a ajuda que o próximo esteja precisando, ajude. Foi isso que aqueles amigos fizeram. Porque o paralítico ele não podia ir só. Ele não podia ir só, ele estava na cama. Mas perto dele tinha quem? Tinha os amigos. Os amigos dele, amigo é para isso. Amigo, irmãos, é para isso, é para um ajudar o outro. Porque nós que estamos aqui bem, com saúde, de pé, respirando, vendo, nós não estamos isentos de um dia precisarmos de ajuda também. Um dia nós vamos, você e eu, vamos precisar de ajuda também. Não pense que vai ser só flores, não. Um dia nós vamos precisar de ajuda também. E nós temos, com certeza Deus vai levantar um amigo ou um irmão para nos ajudar naquele momento de dificuldade. Amém? Mas quando estivermos bem, quando estivermos a postos, esteja disposto a ajudar aquele que aparecer na sua frente. Amém? Então aqueles amigos ali pegaram aquele amigo paralítico ali, levaram ele com cama e tudo até Jesus, né, irmãos? Então, continuando aí, né, o verso 20, o 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazer entrar e pô-lo diante dele. Eles tentaram entrar naquela casa, naquela reunião. Eles estavam tentando entrar ali, certo? E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Amém? Louvado seja teu santo nome. Aquelas pessoas ficaram na expectativa de que o enfermo fosse curado, mas Cristo surpreendeu-os com uma declaração: homem, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, a fé daqueles homens ali foi muito grande. Imagina eles estarem ali com aquele homem carregando aquela cama, com aquele paralítico ali em cima. Chega lá na casa, chega naquela reunião ali, não tem como entrar, tá cheio, tá entupido, como se diz. A casa tá cheia e não tinha como, ninguém deixou eles passarem. E olharam por um canto, olharam por outro, foram pela janela, não teve como jeito de entrar com aquele paralítico ali. E a fé daqueles homens foi tanta, que eles chegaram e disseram: se por baixo não dá para ir, vamos por cima. E aqueles amigos subiram aquele paralítico por cima da casa, destelharam, afastaram as telhas, quebraram algumas ripas ali, abriram um buraco no telhado e desceram aquela cama com aquele paralítico ali, aquela mochila pendurado ali. E o interessante, irmãos, é que quando ele desceu ali, foi mesmo diante de Jesus, foi mesmo onde Jesus estava. Desceu na frente de Jesus assim, no meio daquela sala, no meio daquela reunião, no meio daquela multidão. Irmãos, e Jesus diante daquele homem ali, Jesus já sabia, Jesus estava vendo,
Ele sabia que aqueles homens iam chegar ali, sabia que não ia conseguir entrar. Jesus sabia de tudo, só que ele ficou na dele. Ele não mandou ninguém abrir. Ei, abre o caminho aí, porque tem um paralítico aí, ele vai ser curado agora, deixa ele entrar. Não, Jesus deixou eles agirem, deixou eles fazerem, deixou eles usar a fé para ver até aonde eles iam. E eles por cima da casa desceram aquele paralítico. E Jesus, diante daquele paralítico ali, irmãos, Jesus não falou outra coisa a não ser perdoados estão os teus pecados. Porque o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia aquele homem. Amém? E a fé daquele homem, irmãos, era tanta que nessa mesma hora aí Jesus Cristo, ele surpreendeu todos aqueles que estavam ali. Porque estavam ali quem? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, e não era normal acontecer essas coisas. É tão tal que um chegou e disse, no verso 21, e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque para eles só tinha Deus naquele tempo. Só tinha Deus, só quem poderia perdoar pecados eram Deus. E Jesus estava ali, o Messias estava ali, mas eles não acreditavam que aquele homem era Jesus, o Filho de Deus, o único que pode perdoar pecados, o único homem na face da terra com a autoridade para perdoar pecados. Só Jesus, irmãos, é quem tem essa autoridade. Só através de Jesus é que nós podemos, você e eu podemos ser perdoados. Mas é perdoados mesmo, irmão, de não ser lançado em rosto, de ele não ficar lembrando, passando na cara. Não, a Bíblia diz que quando o Senhor perdoa os nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento, ele lança no fundo do mar, irmãos, e lá fica. Ele não traz à tona para passar na nossa cara. O diabo traz. O diabo, ele faz lembrar o tempo todo das acusações, dos pecados, das coisas erradas que a gente fez no passado. O diabo, ele está o tempo todo atentando, aperreando a gente, fazendo a gente lembrar dos nossos erros passados. Mas Jesus não. Jesus, ele perdoa e ele não lembra. Ele não fica passando na cara de ninguém. Então, irmãos, Jesus é o único homem na face da terra com autoridade para perdoar pecados. Aí você diz: irmão Tony, tem outro que a gente pode ir atrás assim, quando Jesus estiver muito ocupado, a gente pode ir, né? A gente pode recorrer a algum santo, né, para ele perdoar o meu pecado. Eu digo a você que não. Não eu, mas a Bíblia. Eu estou aqui apenas transmitindo a palavra. A própria palavra do Senhor diz que não há outro homem com autoridade para perdoar pecados. Porque se foi o Senhor que nos criou, Ele criou você e a mim. Toda criatura, toda alma vivente foi Ele que criou. Se foi Ele que criou, Ele conhece por dentro e por fora. Amém? Então, qual é outra pessoa que pode perdoar pecados? Qual é a outra pessoa na face da terra que conhece você e a mim por dentro e por fora? Ninguém mais. Só o Senhor Deus e Jesus Cristo. Só Ele, irmãos. Então não adianta recorrer a santo. Não adianta recorrer a algumas autoridades. Não adianta você ir para os pés do juiz, chegar lá no fórum e dizer ao excelentíssimo lá: me perdoa pelo meu pecado. Ele não vai ter poder celeste para perdoar teu pecado. Ele pode te livrar de alguma situação, de alguma encrenca que você se meteu aqui na terra, na justiça da terra. Mas na justiça celestial, só quem vai ter autoridade para perdoar o teu pecado é o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Então, irmãos, não adianta recorrer a mais ninguém. Se você está precisando de um perdão nesta manhã, se você está precisando de perdão em alguma área da tua vida, se você acha que você errou, que você falhou com alguém, você escorregou, então vá até Jesus. Procure Jesus, coloca teu joelho no chão, vai até Ele, conversa com Ele, pede perdão a Ele, porque com certeza, como Ele perdoou esse paralítico aqui, Ele com certeza vai te perdoar também. Vai, os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Né, irmãos, a gente passeando pela Bíblia, a gente pode lembrar de algumas histórias. Quem é que pode lembrar de algum aí que foi perdoado? Quem é que pode lembrar de algum aí? A mulher do fluxo de sangue, não foi? Ela foi curada. Foi curada e foi perdoada. Ela foi curada. A mulher adúltera, né? Aquela prostituta lá que vivia, né, bagunçando com todo mundo. Ela foi perdoada. Jesus perdoou a ela. Vá e não peques mais. E aquela mulher foi e procurou viver uma vida digna diante do Senhor. Amém? Quem é que pode lembrar de outra aí que foi perdoado? Judas, né? O irmão Judas. Pois é, porque Deus não tem maldade com ninguém. Deus não tem maldade. Se a gente chegar até a Ele e pedir perdão a Ele, Ele vai perdoar. Mas se a gente ficar sentado esperando, eu acho difícil. Porque quem está precisando de perdão, quem está precisando de algo é quem tem que correr atrás. Concorda? Então, se eu estou precisando de perdão, se eu estou precisando de uma cura, então eu tenho que recorrer ao especialista. Eu tenho que ir atrás dele, eu tenho que ir atrás daquele homem que tem autoridade para curar e perdoar. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Jesus Cristo, Ele surpreendeu a todos aqueles que estavam ali naquela hora. Imagina, aquela reunião ali, aquela reunião legalista, né, que só quem tinha aquelas autoridades ali, a palavra era só deles, e todos acreditavam em tudo que eles falavam e pregavam, que era a palavra de Deus, mas só que era a lei, e Jesus estava ali para quebrar toda aquela lei. Mas pela cegueira espiritual de muitos ali, houve uma certa confusão entre eles ali. Não é mais, a palavra nos diz aqui que alguns judeus ficaram escandalizados com as palavras de Jesus, né? Porque Jesus chegou diante daquele paralítico ali e perdoou ele e mandou ele embora, e o paralítico saiu andando e curado e perdoado. E alguns judeus ficaram escandalizados. O verso 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Não é? Então, diante dos presentes, ordenou ao enfermo que tomasse sua cama e fosse para casa. Para a glorificação do nome de Deus e para a surpresa de todos, o paralítico fez exatamente como Cristo lhe ordenara. Amém? Irmãos, outro ponto aí interessante é a questão da obediência. A obediência. Primeiro você tem que ter a fé e a ousadia de ir até Jesus. Só a Ele. Se você está precisando de perdão, vá até Ele. Não adianta ir atrás do juiz, do advogado, não adianta ir atrás de santo. Não adianta se ajoelhar diante de imagem de escultura, diante de estátua, diante de Baal, diante de Buda. Não adianta. Só Jesus é quem tem autoridade para perdoar
pecados. Amém? E outro ponto é obedecer. A gente precisa ser obediente. Não adianta ser arrogante, querer fazer do jeito que a gente quer. Ah, não, eu vou, mas vou deixar para lá. Não adianta, tem que obedecer, irmãos. Tem que continuar firme. Tem que continuar firme, porque a palavra nos diz aqui, né, o texto nos diz aqui, que para a surpresa de todos, o paralítico fez exatamente como Cristo lhe ordenara. Então aquele paralítico, ele obedeceu ao Senhor. Pega a tua cama, vai para a tua casa e tu estás curado e perdoado. E aquele paralítico fez exatamente como Jesus Cristo ordenou a ele. E ele obedeceu. E eu tenho certeza que depois ele saiu falando para todo mundo que foi Jesus que curou ele, que foi o Messias, que foi o homem de branco, que foi o Filho de Deus, que curou ele naquele dia, que tirou ele daquele leito, que perdoou os pecados dele naquele dia. Amém, irmãos? Então, obedecer, irmãos, é muito importante. Falando em obediência, a gente pode lembrar de quê? Daqueles 10 leprosos que foram curados. Não foi? Lembram dos 10 leprosos? E olha que eu sou ruim de contar a história, viu? Eu sou ruim de contar a história. Mas veja lá, os 10 leprosos. Quantos foram curados? 10, não foi? Os 10 foram curados, né? Chegaram até Jesus, Jesus curou todos eles ali. Mas quantos voltou para agradecer? Quantos teve a sensibilidade de obedecer, né? Aquele respeito, chegar e dizer, não, eu vou voltar lá e vou agradecer. Só um. Aí quando esse um chegou lá para Jesus, aí Jesus perguntou, mas não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Quem sabe? Não reconheceram. Não reconheceram. Os 9 foram curados, mas dificilmente foram perdoados. Aquele que voltou para agradecer, ele reconheceu o Senhor e com certeza ele também foi perdoado dos seus pecados. Amém? De quem mais a gente pode se lembrar? Alguém mais lembra aí de alguém que obedeceu ao Senhor, né, que voltou para agradecer? Como é, minha irmã? Isso, minha irmã, bem lembrado, né? Aqueles Jesus na cruz, né, no dia da crucificação, 2 malfeitores, um malfeitor em cada lado, né? 2 malfeitores ali ao lado de Jesus, e um dos dois, reconheceu que era Jesus e pediu perdão a Jesus ali e conversou com Jesus, reconheceu que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador da humanidade. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro ficou rindo, ficou arrazoando, ficou debochando dele. Então, irmãos, obedecer e reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Salvador tem que estar presente na vida de cada um de nós. A gente fazer aquilo que realmente o Senhor nos pede. Sabemos que viver nessa terra não é fácil. Não é fácil não, porque a terra é remota, o mal está solto por aí. Aonde a gente vai, a gente vê a maldade, a gente vê o inimigo agindo, mas porém não é impossível. É possível sim, porque Jesus está com você, está comigo, Jesus está nos guiando, está nos direcionando, Jesus está capacitando a cada um de nós, Ele nos leva, Ele nos traz, Ele também nos dá autoridade de impor as mãos sobre aquele irmão ou aquela pessoa que está precisando e a gente orar e abençoar aquela vida. A gente tem autoridade para isso,
Porém a cura não vem de você nem vem de mim, vem dele. É o Espírito Santo que nos reveste de poder e autoridade. Mas é a nossa ação de impor as mãos ali e orar por aquela vida, por aquele irmão, por aquela irmã ali. E o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto. Deus é quem se encarrega de perdoar aquela pessoa. Mas o Senhor nos concede essa autoridade. É o que vimos no começo do texto, é ajudar. É ajudar, irmãos, é aquilo que aqueles amigos do paralítico fizeram. Eles pegaram aquele homem com cama e tudo e levaram. Se aqueles homens não tivessem levado aquele paralítico na cama, quem é que ia levar? Se você não for até aquele irmão ou aquela pessoa orar por ele, dizer, vem cá, o que é que tu está precisando? Vamos orar aqui e aconselhar e levar uma palavra. Quem é que vai fazer? É ajudar, irmãos. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Foi para isso que fomos salvos. Nós fomos salvos para isso. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas e fraquezas, mas nós estamos aqui firmes e fortes, porque o Senhor é quem nos sustenta. Amém? Então, irmãos, que nós possamos, que você possa sair daqui convicto, com a certeza de que o Senhor Jesus é quem pode perdoar, é o único homem na face da terra com a autoridade de perdoar pecados. Irmãos, eu confesso uma coisa, que o encontro com Deus é verdadeiramente o encontro com Deus, é o encontro com Deus de verdade. Não que Deus não esteja aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui. Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Agora, Deus não vai estar presente se você estiver fofocando, falando do outro, criticando, falando do patrão, esculhambando, dizendo que o presidente é ladrão, dizendo que fulano fez isso, fulano errou. Não, aí Deus não vai estar ali não. Mas se você estiver junto ali, falando de Jesus, a Bíblia diz que Ele está ali no meio. E eu creio que bênção vai acontecer. Amém, irmãos? Então, faça isso. Ajude, obedeça, faça o melhor. Faça o melhor, porque eu creio que aonde o Senhor te enviar, Ele vai te capacitar, Ele vai te encher. Nós fomos salvos lá do mundo, não foi apenas para virmos aqui, sentar, assistir o culto, participar do culto, bater palma e ir para casa, não. Nós somos nova criatura, somos novas criaturas, e tem muitos que ainda precisam passar pela experiência que você e eu já passamos. Tem muitos que ainda estão cegos espiritualmente, apenas vivem a vidinha que vivem e acham que está tudo certo e a vida é isso mesmo: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não, é muito mais que isso. Nós temos uma eternidade a conquistar. Nós temos a cada dia, irmãos, que construir a nossa caminhada, consertar os nossos erros. Temos que a cada dia, irmãos, buscar ao Senhor, fazer o melhor, ajudar. Voltando, dizendo que o encontro com Deus foi uma bênção, irmãos, porque realmente é uma bênção. E lá eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu creio que ali o Senhor tocou profundamente aonde eu mais temia. Eu tinha algo dentro de mim, irmãos, que eu escondia há muitos anos. Eu escondia algo dentro de mim, um pecado dentro de mim, eu escondia. Nunca contei para ninguém. Nunca contei. E era difícil, irmãos. Na hora, tudo bem, né? O inimigo vem, tenta você, diz que é daquele jeito, tá certo. Mas depois, irmãos, vem uma tristeza. Depois o Espírito Santo vem e fica falando para a gente: por que tu fizeste?
Por que isso? E cadê aquela força de a gente fazer a vontade do Senhor? Cadê aquela força quando alguém estava precisando? Cadê a palavra na boca? Por quê? Porque o pecado isola a gente. O pecado nos isola, irmãos, da vontade do Senhor, de a gente fazer algo bom. E por muitos anos, irmãos, eu fiquei preso a esse pecado. E naquele encontro com Deus ali, irmãos, eu confessei meu pecado. Confessei meu pecado, irmãos, eu creio que ali houve perdão. E saí daquele lugar, irmãos, alegre, saltitante, com o coração cheio. Ainda hoje, irmãos, o pecado me tenta, mas eu olho para ele assim, não vou não. Eu não vou não. Eu saio de perto. Porque, irmãos, aquele dia ficou marcado. Eu tenho certeza que naquele dia ali o Senhor perdoou verdadeiramente. Mas o que foi preciso para eu ser perdoado? Eu tive que ir. Eu tive que ir ao encontro dele. Eu fui me encontrar com ele lá. Então a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa ir. A gente precisa bater o pé no chão e dizer: eu quero Jesus. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser curado. E vamos lá. A dificuldade é grande. Quando você decidir fazer isso, meu irmão, a dificuldade vai ser grande. Vai surgir alguém, vai surgir empecilhos, vai surgir qualquer coisa para você não ir se encontrar com o Senhor. Mas se você perseverar, se você persistir e você chegar lá, irmãos, com certeza você vai sair de lá de posse de vitória. Amém? Oh, irmãos, faça isso. Faça como aqueles amigos fizeram. Vá até Jesus. Só Ele é que é digno de toda honra e glória. Só Ele é quem tem autoridade para perdoar os pecados. Eita Jesus, o vento levou aqui. Vamos lá, continuando. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor Deus para todos sempre. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. E todos aqueles ali reconheceram, viram que realmente... É porque, irmãos, infelizmente, nós temos um pouquinho de Tomé. A gente só vê se a gente, ver, se a gente tocar, se a gente for lá. Cada um da gente, a gente tem um pouquinho de Tomé na vida da gente. Faz parte da natureza, né? Mas aqueles homens ali puderam ver com seus próprios olhos Jesus, o Messias, o Filho de Deus, curando aquele homem e perdoando aquele homem ali naquele dia. E todos ficaram cheios de temor e disse: hoje vimos prodígios aqui neste lugar. Então, irmãos, Jesus pode fazer aquela situação mais difícil que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem jeito, que está perdido, que não tem como. Tem jeito sim. É Jesus, o advogado dos advogados, o médico dos médicos, o homem dos homens. Ele é o homem dos homens e das mulheres também. Mas Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso advogado fiel. Então creia tão somente, irmãos. Creia tão somente. Porque Deus é o único capaz de perdoar a mim e a você. Vamos lá em Marcos. Vamos dar uma volta lá em Marcos, né? Volte aí algumas folhas aí. Marcos 6. No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versos 54, de 54 a 56. Evangelho de São Marcos,
capítulo 6, versos 54, 55 e 56. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou ainda, quem não tiver Bíblia, pode acompanhar na tela. E diz assim a palavra do Senhor: E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Eita, amém? Eu posso ouvir amém por isso? Irmãos, se ao menos tocarmos na orla das vestes do Senhor, certamente seremos perdoados. Tocar na ponta do vestido dele, lá embaixo, naquela pontinha, na orla da roupa dele, seremos perdoados. Mas tem que tocar, tem que ir. Tem que ir, irmãos. Não adianta ficar sentado nem de longe olhando, esperando que Jesus venha. Temos que ir, temos que fazer a nossa parte. O Senhor disse em outra palavra: faz a tua parte que eu te ajudarei. Não, irmãos, não é assim que está escrito, não. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Então, irmãos, temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? É ir até Ele. Não, vamos lá, Jesus está ali, vamos lá. Você indo, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar vitória, Ele vai te encher, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te usar, Ele vai colocar a palavra na tua boca, Ele vai dar autoridade sobre as tuas mãos. Quando você estender as mãos, vidas vão ser libertas, vidas vão ser abençoadas. Amém, irmãos? Mas é preciso, irmãos, é preciso você tocar. É preciso tocarmos ao Senhor. Em todos os momentos de seu ministério, Ele agia com autoridade, libertando os cativos e curando os enfermos, onde quer que os encontrasse. Então Jesus, Ele não tem um lugar específico para estar ali. Jesus está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. Então somente precisamos que a gente vá até Ele. Jesus está aqui. Jesus está com os irmãos lá no estado do Goiás. Jesus está com os irmãos naquela célula lá no Rio Grande do Sul. Jesus está com os irmãos de Passira. Jesus está com os irmãos de Vertente do Lério. Jesus está com os irmãos lá na cidade de Beira, em Moçambique, nossos irmãos africanos. Jesus está em todos os lugares. Mas a gente precisa ir até Ele, tocar até Ele, como aqueles homens foram. Aqueles homens foram até Ele. Então, irmãos, com certeza você vai ser perdoado, com certeza vai ser curado. Mas faça a sua parte, corra para Ele. Se você está precisando de perdão, não adianta você procurar o irmão, não adianta você procurar o pastor, não adianta você procurar nenhuma autoridade terrena. Você só precisa correr para os braços do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria, irmãos, de encerrar essa palavra de hoje, dizendo que só Jesus é quem tem autoridade para perdoar os pecados.